Fala galera, estamos hoje aqui para mais uma aulinha. Hoje o tema é regra de três simples. Vamos lá. Antes de trabalhar a regra de três simples, primeiro eu tenho que saber o que é uma grandeza, ok? Então eu tenho a necessidade de saber o que é uma grandeza, porque é exatamente isso que eu vou trabalhar, tá? Nos probleminhas de regra de três simples. Grandeza é tudo aquilo que você pode contar, medir, pesar. Por exemplo, velocidade dá para você medir, é uma grandeza, tá? Número de funcionários de uma empresa dá para você contar, é uma grandeza. Temperatura dá para medir, é uma grandeza. Então, tudo que você puder contar, medir, pesar, vai ser considerado grandeza. Então, nos probleminhas de regra de três simples, pessoal, a gente vai trabalhar duas grandezas, certo? Onde nessas duas grandezas, três termos serão conhecidos e um será desconhecido, tá bom? Então, nós teremos um termo desconhecido e três termos conhecidos, tá? Então, é o seguinte, quando a gente vai trabalhar esses probleminhas, a gente tem que ter em mente o que são grandezas diretamente proporcionais, tá legal? Diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, galera. Inversamente proporcionais. Beleza? A letra está ruim, mas tudo bem. Vamos lá. Inversamente proporcionais. Pronto. Bom, seguinte, quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que vai acontecer? Quando uma grandeza cresce, a outra cresce na mesma proporção. Não é que uma cresce, a outra vai crescer. Não, não é assim. Se a outra vai crescer, se uma cresce, a outra tem que crescer na mesma proporção, certo? Por exemplo, se eu dobrar de um lado, eu tenho que dobrar do outro, certo? Se eu triplicar de um lado, eu tenho que triplicar do outro, tá? Então, exemplos de grandezas diretamente proporcionais, por exemplo, número de funcionários de uma empresa e produção. Se você tem uma empresa e tem uma determinada quantidade de funcionários que conseguem entregar uma certa produção, tá? Se você aumentar o número de funcionários, considerando que todos os funcionários têm a mesma capacidade de produção e que ninguém vai fazer corpo mole, então aumentando o número de funcionários, você vai aumentar a sua produção. Tá legal? Então, se uma cresce, a outra vai crescer na mesma proporção. Tá legal? Ou se uma decresce, né? A outra vai decrescer na mesma proporção. O importante é que as setinhas, né, a dupla de setas, elas vão ter o mesmo sentido. Ou ambas vão crescer, ou ambas vão decrescer, tá certo? E quando elas são inversamente proporcionais, é o contrário, tá? Por exemplo, velocidade e tempo. Vou fazer uma viagem, tá? Na ida, eu tenho uma certa velocidade, vou levar um certo tempo. Na volta, digamos que eu venho mais rápido do que na ida, tá? Se eu vou mais rápido do que na ida, o que vai acontecer? Eu vou conseguir encurtar o tempo, né? Aquele tempo que eu gastei na ida, eu não vou gastar mais, eu vou gastar menos. Então, se você aumenta a velocidade, você diminui o tempo. Então, você vai ter as setinhas com sentidos contrários, tá? Isso vai caracterizar grandezas inversamente proporcionais. Tá legal? Então vamos fazer aqui um exercício, na verdade, dois exercícios, certo? Um que vai trabalhar grandezas diretamente proporcionais e outro grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer na leitura do problema, pessoal, é identificar as grandezas, tá? Então, um caminhão pode carregar 60 sacos de areia ou 300 tijolos. Se forem colocados no caminhão 36 sacos de areia, quantos tijolos podem ainda ele carregar, né? Então, as grandezas estão bem claras aqui, galera. Ó, só ajeitar minha retinha aqui. As grandezas estão bem claras aqui, ó. Sacos de areia, certo? E tijolos. Show de bola? Então, nós temos aqui, ó, sacos de areia. Tá legal? Então, bota só o S, tanto faz, tá? Para encurtar. Sacos de areia e tijolos. Então, o que é que vai acontecer, galera? 60 sacos de areia equivalem a 300 tijolos. Então, se o caminhão carrega 60 sacos de areia, ele levaria o mesmo peso se ele levasse 300 tijolos, tá legal? Se forem colocados no caminhão 36 sacos de areia, quantos tijolos ele ainda pode carregar? Pessoal, pensa comigo. Se ele
tem capacidade para 60 sacos de areia e ele já está carregando, né? Se forem colocados no caminhão 36 sacos de areia, ele já está carregando 36 sacos de areia. Então, se eu subtrair aqui, ó, 36 subtraindo, né? 60 menos 36, eu tenho 24. Significa dizer o quê? Que o caminhão ainda tem capacidade para 24 sacos de areia. Tá legal? Mas ao invés de levar areia, ele quer levar tijolo, ó. Perdão, tijolo. Ele quer levar tijolo, tá? Quantos tijolos podem ainda ele carregar? Então, se ele levasse saco de areia, daria para levar 24, né? Mas ele não quer levar saco de areia, ele quer levar tijolo. Show de bola? Então você vai descobrir qual é o equivalente, certo? A quantidade de tijolos com relação a sacos de areia. Ainda daria para colocar 24 sacos de areia, mas ao invés de colocar sacos de areia, serão colocados tijolos. Então você vai procurar essa equivalência. Bom, se você aumenta a quantidade de sacos de areia, né? Você está carregando lá. Quanto mais sacos de areia, significa dizer que se eu trocasse por tijolo, daria para levar mais tijolo. Entendeu? Então as grandezas são diretamente proporcionais, pessoal, tá? Quanto mais sacos de areia eu coloco, se eu fosse trocar, daria para colocar mais tijolos, entendeu? Se eu fosse fazer a troca, vou tirar os sacos de areia, vou trocar por tijolos. Então daria para colocar mais tijolos, né? Quanto mais capacidade para colocar sacos de areia, mais capacidade para colocar tijolos, se você fizer a troca, tá? Fazendo a troca. Então ficaria como, galera? 60 dividido por 24, que é igual a 300 dividido por x. Feito isso, você vai simplificar, tá? Ó, você pode cortar 0 com 0, 6 dividido por 6 dá 1, 30 dividido por 6 dá 5, e aí você multiplica os meios pelos extremos, ó. X vezes 1 é x, galera, e 5 vezes 24, 120 tijolos. Então, se o caminhão já está carregado com 36 sacos de areia, ele ainda tem capacidade para 24 sacos de areia, mas eu não vou colocar areia, não vou colocar mais sacos de areia, vou colocar tijolos. Então, posso colocar 120 tijolos, ok? Então, esse é um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais capacidade para saco de areia, se eu fizer a troca por tijolo, mais capacidade para colocar tijolos, ok? Tranquilo? Vamos agora para mais um probleminha, certo? E olha a situação, galera. Ó, deixa eu dar uma ampliada aqui para vocês. Olha a situação. A média de 90 km por hora, faça um trajeto em 3 horas. Então, de cara, você já tem as duas grandezas aí. Velocidade em quilômetros por hora. Tá legal? E você tem tempo, galera. Tempo em horas. Então, você de cara já identifica as grandezas, tá? De cara já identifica as grandezas. Então, 90 km por hora, eu faço o trajeto em 3 horas, tá bom? Para que eu faça este percurso em 2 horas, qual deve ser a minha velocidade média? X. Beleza? Nesse caso, pessoal, pensa o seguinte, ó. Quanto mais velocidade eu imprimo, certo? Mais rápido eu vou chegar. Se mais rápido eu vou chegar, menos tempo eu vou gastar. Então, acho que a parte mais importante, pessoal, quando você vai resolver probleminhas de regra de 3 é isso, tá? Tanto faz regra de 3 simples ou composta. No caso aqui, a gente está trabalhando a regra de 3 simples, mas na próxima aula vamos trabalhar a composta. A parte mais importante, a parte mais delicada, digamos assim, é quando você vai definir os sentidos dessas setas aí, tá? Então, nesse caso, setas com sentidos contrários, grandezas inversamente proporcionais. Então, o que eu faço para arrumar a proporção? Ó, eu mantenho uma grandeza do jeitinho que está, eu vou manter velocidade, 90 sobre x, e a outra eu inverto. Por quê, Paulo? Porque aqui eu mantive a seta está para cima e a grandeza tempo está com a seta para baixo. Então eu vou inverter, meus caros. E aí, galera, fica show de bola. Ó, eu posso simplificar o 2 com 90, né? 2 dividido por 2 dá 1, 90 dividido por 2 dá 45, e eu faço aqui o produto dos meios pelos extremos. Ó. X vezes 1 é x, e 45 vezes 3 dá 135 quilômetros por hora, né? Então, se eu quero baixar o tempo de 3 horas para 2 horas, é muita coisa, né? Eu baixei o tempo em 1/3, tá? Então, minha velocidade vai ter que aumentar para 135 km por hora. Ok, pessoal?
Beleza? Então, essa foi a aula sobre regra de 3 simples. Então, meus queridos, quero agradecê-los pela presença, por terem assistido o vídeo, certo? Continue acompanhando o canal, que todo dia eu estou postando um videozinho, tá legal? Então, até a próxima. Tchau!